Presidente, eu tenho aqui em mãos a edição do jornal O Globo do último domingo, dia 8 de abril, cuja matéria principal de capa diz o seguinte: programas falham e Brasil não atrai médico para áreas mais pobres. E embaixo, no subtítulo, diz o seguinte: interesse por 7.193 vagas oferecidas pelo governo foi de apenas 20%. Ou seja, essa edição do último domingo, dia 8, do jornal O Globo, retrata uma matéria que também foi objeto de uma reportagem grande publicada essa semana no jornal matutino da Rede Globo de televisão. E antes dessas matérias, o próprio jornal Estado de São Paulo publicou uma matéria também, um espaço importante, no último dia 4. Da mesma forma, fez o jornal Valor Econômico e tantos outros jornais do país, relatando o problema que o Brasil enfrenta relativo à falta da presença de médicos nas regiões da periferia do país, ou seja, nos municípios do interior e também nas periferias das grandes cidades. E, senhora presidenta, basta com que as pessoas mais atentas que viajam pelas companhias aéreas Gol, TAM, abram a revista, em ambas, tanto a revista de bordo da TAM como da Gol, tem matérias publicitárias da Prefeitura do Rio de Janeiro, senadora Marta, convocando e oferecendo vagas para médicos trabalharem, senador Walter, médicos trabalharem nas equipes de médicos da família naquela cidade. E a propaganda, a publicidade diz o seguinte: convidando os médicos para trabalhar na cidade maravilhosa e com um salário inicial superior a R$15 mil. A matéria do jornal O Globo mostra e retrata e utiliza dados levantados pelo próprio Ministério da Saúde, numa pesquisa recente que fez em relação à assistência médica no Brasil. E o Ministério da Saúde chegou à conclusão de que o Brasil hoje não vive apenas a problemática da má distribuição desses profissionais médicos, mas vive também uma falta significativa desses profissionais. Senador Jaime Campos, que aqui está e que tão bem preside a Comissão de Assuntos Sociais dessa Casa, há umas 2 semanas aproximadamente, abriu a nossa reunião, a reunião semanal da comissão, falando exatamente sobre esse assunto, porque tenho certeza que não só o meu estado, o estado do Amazonas, mas o Mato Grosso e até mesmo as grandes cidades vêm passando por graves e sérios problemas do que diz respeito à ausência da presença médica, não é? E a matéria do jornal O Globo, repito, que foi baseada numa pesquisa do próprio Ministério da Saúde, ela revela que o Programa de Valorização Profissional da Atenção Básica, o PROVAB, que foi lançado pelo governo federal no final do ano passado, em 2011, cujo objetivo era exatamente incentivar a ida de médicos recém-formados para o interior do Brasil, tem tido baixa adesão. 1.228 municípios, repito, 1.228 municípios pediram ajuda, municípios brasileiros pediram ajuda ao Ministério da Saúde para atrair médicos. Mas, das 7.193 vagas oferecidas, somente 20% foram preenchidas, ou seja, 1.460 médicos somente demonstraram interesse. E desses, somente 460 começaram a trabalhar efetivamente no interior desse país. O PROVAB faz parte do programa um oferecimento de um bônus de 10% nas provas de ingresso em residências médicas a recém-formados que trabalharem por 1 ano em cidades que aderirem ao programa, o que busca levar médicos aos rincões mais distantes do nosso país e às periferias das capitais e das regiões metropolitanas. Como é visível, o governo federal e algumas prefeituras estão se esforçando
trabalhando para resolver o problema. Existe prefeitura, por exemplo, que oferecem salários que chegam a R$ 38 mil para os profissionais médicos, mas nada disso tem conseguido atrair esses profissionais, senhores senadores, senhoras senadoras. Comprometidos em contribuir para a solução do problema, eu quero dizer que fui uma das parlamentares que apresentei nessa casa um projeto de lei dispondo sobre a revalidação e o reconhecimento simplificado de diplomas de cursos de graduação em medicina expedidos por instituições estrangeiras de ensino superior. Porém, no projeto que eu apresentei, nós estamos atrelando este reconhecimento ao exercício profissional desses médicos e ao obedecimento de regras e critérios, condições que devem ser estabelecidos pelo Poder Executivo, inclusive definindo regiões onde esses profissionais deverão inicialmente atuar, como forma de colaborar nesse esforço que tem sido muito presente do governo federal, de governos estaduais e municipais para a atração de médicos. Porém, eu quero deixar claro aqui dessa tribuna, senhora presidenta e senhores senadores, que a nossa preocupação é para ajudar na resolução do problema. E assim como todos os projetos que são apresentados nessa casa, senador Mozarildo, o projeto que eu apresentei, ele e que é relatado, salvo engano, pelo senador Davim, que é médico, o projeto está aberto a sugestões, às modificações. O que nós não podemos mais é conviver com essa falta absoluta de médicos no interior do Brasil, porque nós estamos falando em saúde, e falar em saúde significa falar em vida de brasileiros e de brasileiras que podem ser perdidas ou se tornarem com qualidade precária por falta da assistência médica. E o jornal O Globo, assim como o Estado de São Paulo, como o Valor Econômico, tem dado uma grande contribuição quando divulgam esses dados, não é? O Ministério da Saúde, repito, identificou mais de 2.100 municípios com dificuldade de manter e expandir a assistência médica, inclusive com dificuldade de composição das equipes do médico da família. O meu estado do Amazonas, senador Mozarildo, o senhor que é do vizinho estado de Roraima, meu estado tem 62 municípios, contando com a capital Manaus. Os municípios do interior, a sua grande maioria, tem precariedade. Nós temos alguns municípios que contam com a presença de um profissional de forma esporádica, a cada 15 dias somente. E no meu estado já é grande o número de profissionais que se formam fora do Brasil que estão atuando. São profissionais que se formam no Peru, que se formam na Colômbia, que se formam na Bolívia, que vêm trabalhar no Brasil. Então, nós precisamos resolver estes problemas. E, diante desse quadro, foi a própria presidenta Dilma que definiu a formação de um grupo de trabalho para que apresente soluções para o problema, porque nós precisamos, óbvio, de profissionais no interior, agora profissionais com capacidade, profissionais bem preparados. Mas o que nós não podemos mais permitir e nem conviver é com a situação que temos hoje, da ausência completa desses profissionais no interior. Concedo a parte a Vossa Excelência, senador Mozarildo, em seguida ao senador Jaime Campos. Senadora Vanessa, ontem, por acaso, o meu pronunciamento foi exatamente sobre isso, mostrando a reportagem do Jornal o Globo de domingo, um ofício do Conselho Federal de Medicina e outros dados. Então, em resumo, o que Vossa Excelência coloca é uma coisa que espantosamente é do conhecimento de todas as autoridades, municipais, estaduais e federais. Nós temos mais médicos do que o mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde, só que eles estão mal distribuídos. E eu acho que nós temos que ter uma solução que seja definitiva, e não soluções apressadas, como, por exemplo, a simples revalidação de diplomas de pessoas que se formam em faculdades que não têm uma grade curricular adequada e, portanto, possam, inclusive, isso aqui eu quero não é generalizando, possam, inclusive, colocar em risco a vida daqueles que eles possam vir atender. Portanto, é melhor pensar numa fórmula que nós possamos exigir que os nossos profissionais que se formem aqui, como também eu tenho um projeto,
passem um ano servindo em municípios onde não exista essa correlação de 1 para 1.000 de médicos e depois, então, fazer com que eles possam ter, só depois disso ter o registro no Conselho de Medicina. Mas é que eu digo, nós devemos fazer um mutirão e pegar todas essas ideias imediatamente e transformar em realidade. Perfeitamente, senador Mosarido. Incorporo a parte de Vossa Excelência dizendo o seguinte: nós precisamos adotar duas medidas, uma medida emergencial e uma medida, como Vossa Excelência levanta, permanente, para que esse problema não se repita daqui a 4, 5, 10 anos. Então, a organização, a OMC, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, não do comércio e sim da saúde, ela indica no mínimo um médico para cada 1.000 habitantes. O Brasil tem uma média de 1,95. Entretanto, a nossa região e o Nordeste e algumas localidades do próprio Centro-Sul tem menos de meio médico por 1.000 habitantes. Então, nós não temos médicos suficientes, mesmo porque nós estamos levando em consideração todos, e grande parte deles sequer trabalha no sistema público de saúde. Grande parte desses médicos que estão computados aqui nessa pesquisa, não é? Países como a Itália tem 4,2 médicos por 1.000 habitantes, nós temos em média 1,95.